Bem-vindos, eu sou Luís Varela de Almeida, estamos a caminho das próximas eleições autárquicas no dia 12 de outubro e estamos a percorrer todos os concelhos de Portugal continental, de norte a sul do país. É a vez de olharmos para o Concelho de Nisa, convidámos todos os partidos com assento na Assembleia Municipal, mas nem todos puderam estar presentes. Aceitaram o nosso convite o Partido Social Democrata através da Fernanda Policarpo e também o candidato da CDU, a coligação do PCP com os Verdes, o João Malpico. Muito obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite. Vamos começar este debate. Fernanda, há pouco, antes do debate começar, lamentava o facto de não estar aqui o Partido Socialista, que é o partido que governa neste momento a Câmara Municipal de Nisa. Era importante essa presença, ainda assim está aqui também para ter a oportunidade de batermos aqui alguns temas que interessam aos nisenses. Mas levantava aí uma questão complicada relativamente à candidatura do PS. Sim. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui, que eu considero que é sempre importante e relevante para todos entenderem as motivações que nos levam a candidatar-nos. Também cumprimentar o João, porque é o meu parceiro hoje de debate, e cumprimentar todos os nisenses que poderão estar a ouvir-nos ou que poderão ir ouvir-nos. Bom, dizer o seguinte, de facto, para mim, foi um processo complexo e não deixei de ficar perplexa com as problemáticas que foram apresentadas durante a constituição das listas, nomeadamente em termos do cumprimento da lei da paridade. Todos nós sabemos que existe uma lei e que ela é para ser cumprida por todos, não é? Se ela não existisse, se calhar até teria sido mais fácil para mim conseguir desenvolver em tempo mais célere a constituição das nossas equipas. Eu percebo que Nisa está num território de baixa densidade, com uma população envelhecida e cada vez menor em quantidade. Muitas vezes não é fácil convencer as senhoras já com alguma idade a participarem nestas equipas, mas nós todos temos esse trabalho e temos essa consciência de que é necessário cumprir. Para mim foi realmente surpreendente perceber que, em primeiro lugar, o Partido Socialista, ao nível da Assembleia Municipal, não cumpriu a paridade. A senhora Juiz deu 48 horas a todos os partidos para o cumprimento da lei da paridade e deu 3 dias para apresentarem informações sobre aspectos que considerava relevantes para a avaliação dos diferentes candidatos. E aquilo que aconteceu é que, após esta primeira démarche, o Partido Socialista tirou 3 membros e continuou a não cumprir a paridade. Mas mesmo assim, a posição da Juiz foi de publicar a lista da Assembleia, deixou outras à espera de elementos e nós voltamos a ter que entrar com uma chamada de atenção de que a lista não cumpre a paridade. Eu não posso deixar de referir esta situação, até porque é o partido que está à frente do Concelho de Nisa, não é? Há 12 anos, esta será a sua 3ª candidatura consecutiva, por isso, para mim, a surpresa é como é que neste momento isto ainda continua a ser um problema, não é? Nós, depois de todo este processo e percebendo que a lei é para todos e é para ser cumprida, independentemente daquilo que esteja aqui em causa, apresentamos de facto um recurso ao Tribunal Constitucional e está neste momento a decorrer o prazo para avaliação pelo Tribunal. Portanto, haverá ainda uma decisão sobre essa matéria? Sim, tem que haver. João Malpico tem que obviamente lhe dar a resposta também sobre esta questão. Ficou surpreendido também? Fiquei surpreendido, certamente que sim, porque com a experiência, a quantidade de anos que estão com 3 mandatos, essa vai ser então a 4ª, não é? Candidatura, e não a 3ª, mas a 4ª, e haver um problema destes, certamente vamos pugnar então que a coisa cumpra a legalidade e que seja dada razão, efetivamente, a quem tem. Essa é a nossa postura de sempre. Comecei a dar resposta, mas queria apresentar-me só se me é possível. Sou João Malpico, tenho 63 anos de idade, 37 dos quais como funcionário da Câmara Municipal
e sou autarca de freguesia desde 2021, desde 2001. Fui presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Graça desde 2005 a 2013 e com a agregação das freguesias houve a possibilidade de candidatura e fui presidente eleito desde 2013 até 2025, tendo o mandato ainda em curso, como presidente da freguesia. Nisso é a minha terra, sempre aqui vivi. Entreguei-me de alma e coração, desde sempre à causa pública, no auxílio do próximo, tem sido esta, e criando consenso e valorizando a nossa terra. No fundo, é a nossa postura na União de Freguesias e vai ser a mesma postura na Câmara Municipal. Quero continuar a construir com humildade, com disponibilidade, compromisso, trabalho e honestidade. No entanto, quero deixar acontecer uma situação há breves dias e endereçar a minha solidariedade à família do nosso companheiro de muitas lutas, Júlio Almeida, que faleceu, morte súbita, e integrava a nossa candidatura para a Assembleia e para a União de Freguesias. Sempre com todos, por todos, a trabalhar para todos. Com confiança. Obrigado, João. Vamos então ao nosso debate. Registro ainda assim que não trouxeram um queijo de Nisa para este debate. Acho que já começaram a falhar o debate mesmo antes dele ter começado e por causa disso vão obrigar a ser um bocadinho mais duro com vocês. Mas vocês é que escolheram, não fui eu. Não, estou a brincar. Vamos embora. Relativamente à população, de facto, entre 2011 e 2021 houve uma perda superior a 20% da população do Concelho de Nisa, agora neste momento uma população de mais ou menos 5.600 pessoas. Sendo que desta população 40% tem mais de 65 anos. Portanto, temos aqui um Concelho envelhecido e que está a perder população com o passar do tempo. Como é que chegamos até aqui e como é que podemos inverter esta situação? Bom, começando por mim, de facto nós estamos no território de baixa densidade e a classificação de territórios de baixa densidade aponta claramente para o envelhecimento e a redução do número de população, mas aponta para dois critérios que são fundamentais na análise da baixa densidade, que é a falta de empreendedores e investidores e é a falta de estruturas e serviços capazes de dar resposta e de estar ao lado da população. Nós chegamos até aqui quando o apoio autárquico se baseia fundamentalmente na atribuição do incentivo à natalidade, que ocorre quando a criança nasce, e nada mais. Nós chegamos até aqui quando as nossas estruturas de saúde estão debilitadas e não têm serviços nem profissionais suficientes e estruturas capacitadas para dar resposta à nossa sociedade. Não é? Nós chegamos até aqui quando ouvimos os jovens dizerem que Nisa não é terra para eu ficar. Okay? Eu entendo perfeitamente e de facto, tenho que apontar o dedo ao partido que está no poder há 12 anos, que não nos interessa fazer obras megalómanas, quando na realidade as nossas famílias debatem-se com problemas sociais graves. Mas foram feitas essas obras megalómanas? Estão ainda em curso. Não é? Pode dar alguns exemplos? Posso dar exemplo. Por exemplo, olha, vai ser lançada agora uma ponte entre Montalvão e Setilho que custa 19 milhões e meio. Estamos a construir um edifício para pôr a nossa obra de arte designada de Valquíria, que custa 2 milhões e 300 mil. Mas essa ponte teve também fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. Tem, cerca de 12 milhões. O resto terá que ser em endividamento, que ficará para quem vier a seguir. Mas não é uma boa obra para ligar Nisa à Espanha e para, de alguma forma, reduzir esse distanciamento? Eu considero que há obras prioritárias. Para mim, pronto, ela já está no papel e tem que ser executada, não é? Mas há obras prioritárias e há ações prioritárias. Quando eu tenho uma população que não tem um médico de família, quando eu tenho uma população que tem um ATL que funciona até aos 12 anos e o resto das crianças dos 12 aos 18 ficam à sua mercê. E tenho um ATL em que as crianças têm que alguém ir buscá-las para lhes dar o almoço em casa. Quando eu tenho serviços de base que não estão ao lado da população, que não respondem, eu acho que a prioridade não é essa. Daquilo que eu li, tem havido um debate em Nisa precisamente por causa dessa ponte, ainda que haja uma redução, corrija-me se estiver errado, 85 km, penso eu,
Cerca de 85, 100 km. Exatamente, pronto. Mesmo com essa redução, tem havido um debate no Conselho sobre o retorno para Nisa. Portanto, do seu ponto de vista, acha que o retorno não será assim tão grande, tendo em conta que há outras prioridades? Aliás, eu considero que o retorno seria importante se, de facto, o aeroporto internacional em Herrera, que estava a ser equacionado do lado de Espanha, tivesse avançado. Não avançou. Mas as nossas populações, tanto do lado de Espanha como do lado de Portugal, tanto de Montalvão como de Setilho, têm diminuído significativamente. Por isso, eu por acaso, faço ao longo de vários anos, porque eu sou investigadora na Universidade da Extremadura também, e faço parte do gabinete em Turim, que é o Gabinete para o Empreendedorismo, e faço com regularidade a estrada que liga a Cáceres. Não é uma estrada com um movimento significativo. Okay? Por isso, sim, é mais um empreendimento, se vai deixar retorno, pois eu considero que o retorno não será assim tão significativo, mas a minha preocupação reside fundamentalmente em aspectos económicos do próprio concelho. Reside fundamentalmente em aspectos sociais do próprio concelho. Então, quais são as suas propostas, agora que já falámos aqui um bocadinho sobre o contexto, quais são as suas propostas para inverter esta tendência de redução da população e de envelhecimento? Bom, as minhas propostas baseiam-se em várias frentes, como imagina, porque assim, Nisa já entrou no ciclo vicioso de baixa densidade. Neste momento não é uma ação que vai resolver o problema, mas é um conjunto de ações e de facto eu acredito que o nosso programa seja muito ambicioso, mas é feito com a consciência daquilo que onde podemos chegar. E a nossa primeira ação tem a ver com o apoio às famílias na criação e no percurso formativo dos seus filhos. Eu não posso crer que as famílias tenham um apoio na natalidade e isso seja suficiente para as motivar a querer ter mais filhos e a querer incrementar a sua família num espaço que não oferece condições ao desenvolvimento dos jovens. Por isso, a nossa primeira proposta vai ser num apoio à educação, formação, ao longo de todo o percurso formativo até à vida ativa dos jovens. Depois, a nossa proposta vai ser, de facto, na capacitação das estruturas de apoio ao desenvolvimento dessa juventude no próprio concelho. Nós temos que lhes dar possibilidade de se formarem ali. Não estar permanentemente a querer que essa população se desloque para ter aulas de música, para ter aulas de qualquer desporto. Temos que dar condições em termos formativos e desenvolvimento. E depois sermos também um apoio em termos de serviço familiar. Por outro lado, desenvolver na área do turismo sustentável algumas das nossas marcas que têm sido, para mim, muito abandonadas ao longo deste período de vigência do Partido Socialista, nomeadamente o complexo termal. Nós temos um complexo termal que funciona apenas uma parte do ano. Temos que mantê-lo aberto, desenvolver um programa que permita a reabilitação daquele espaço, levando a que seja possível olhar para ele numa perspectiva de continuidade e de oportunidade para a população. Protocolando com os IPSS, levando as pessoas que estão institucionalizadas a terem tratamentos de reabilitação motora. João Malpique, quero ouvi-lo também sobre esta questão. Já vamos à questão da ponte, para também perceber a sua perspectiva. A Fernanda levantava aqui a questão da densidade populacional, que segundo os dados que eu consultei, em 2022 era de 9,9 habitantes, portanto quase 10 habitantes apenas por cada quilómetro quadrado de território em Nisa. E portanto é de facto uma baixa densidade populacional. Dei aqui os outros dados, estamos a falar de 40% da população com mais de 65 anos. A mesma pergunta que faço à Fernanda, faço a si. Como é que se chegou aqui e o que é que propõe para inverter essa tendência? A situação, pronto, é conhecida de todos e é transversal a quase todo o interior do país. Mas é uma preocupação constante da nossa parte. Nós temos um desequilíbrio. A nossa freguesia, a sede do Conselho,
tem 60% da população do concelho, logo todas as outras aldeias, e são mais 6 freguesias, certamente estão praticamente desertificadas. Temos 160 pessoas na freguesia de São Matias, ou 160 eleitos, temos Arés e Amieira, que também tem mesmo muito pouca gente, também com 180 uns e os outros 190 ou 200 pessoas, e isto é uma preocupação constante. Eu partilho da mesma opinião, que temos que inverter a situação. Pessoas muito envelhecidas, e depois é dado o apoio a determinada franja da população, e aquilo que é mais preocupante, efetivamente, tem a ver com a educação, com criar condições para que as pessoas possam estabelecer. Mas as condições para se estabelecerem, certamente, têm várias premissas para que se consigam. Nós estamos a pensar que o invocar e pugnar pelos interesses do nosso concelho e de forma integrada com os concelhos vizinhos, para que efetivamente se consiga fazer o IC13, que não toca o nosso concelho, mas que pode ser uma parte de ligação e preponderante para tudo isto, inclusive a tal ligação à ponte de Cedilho, ponte de Cedilho que foi sempre uma das reivindicações da CDU no nosso concelho, embora achamos que a ligação precisa era também a ligação à Beira Baixa. O reperfilamento do IP2, a ligação de Nisa à sede de distrito, à capital do distrito, a Porto Alegre, e depois a recuperação também da ligação à Beira Baixa, porque Nisa era um ponto de passagem desde sempre para a Beira Baixa. Isso, com a criação da A23, evitou toda essa passagem do trânsito para a Beira Baixa. Quem diz Beira Baixa diz até inclusive a fronteira. Mas acredita que essa passagem em trânsito, estamos a falar de passagem em trânsito, pode reduzir esta tendência de envelhecimento e de criar condições, certamente, para o escoamento de produtos, os produtos endógenos. E Nisa, como há bocado referiu, é conhecida pelo queijo de Nisa, era um dos fatores que, se calhar, a questão das acessibilidades condiciona tudo e facilita tudo. Ora, com as melhores acessibilidades, certamente a situação vai melhorar os residentes e quem nos possa visitar e deixar alguma riqueza. Um dos grandes problemas também para a fixação das pessoas tem a ver com a habitação. Já lá vamos à habitação em concreto, sim. Ok, mas a nós preocupa-nos, porque se os jovens não tiverem condições para residir, para habitar, temos um parque, no fundo, habitacional, temos casas muito degradadas e que têm vindo a ser, é verdade, compradas, mas a preços irrisórios. Logo, não valoriza a mais-valia, que é o património construído que temos em Nisa. A questão das termas, que é um fator preponderante e nunca foi aposta, porque as termas de Nisa é um recurso enorme e pode ser, com o mesmo gasto, pode ser rentabilizado e tirar partido, efetivamente, daquilo que nós temos para oferecer e para tirar um benefício monetário e financeiro. Havendo emprego, certamente as pessoas têm condições para se fixar e para ter filhos. O que acontece ultimamente é que as pessoas, há muitas que regressam a Nisa, mas já não há idade de criar, de ter filhos, se é para passar praticamente os últimos anos da sua vida. E aí continuamos com os mesmos problemas. A alteração no PDM acho que é preponderante porque não é atualizado desde 2010 e está a impor e prejudicar tudo aquilo que é desenvolvimento, seja na parte económica, seja a parte habitacional, tudo, já a transversal e tudo mais. Em concreto. E a educação. Certo. João, mas relativamente, já que falou aí na questão da mobilidade, e eu e a Fernanda conversámos há pouco sobre essa ligação de Montalvão para Cedilho, em Espanha, concorda com essa obra ou teria feito as coisas de forma diferente? Eu concordo com a obra e a posição da CDU sempre concordou com o investimento. É verdade que tem que haver uma grande movimentação para que a coisa possa ser minimizada, senão vai provocar aquele endividamento que a Presidente da Câmara atual tanto se tem queixado desde que a CDU deixou a Câmara, que falava em 10 milhões, mas não refere depois a receita que veio a receber e que isso não se traduziu nesse valor, mas que hoje está a criar, a abrir caminhos largos para que esse montante seja muito ultrapassado. E, por vezes,
pode provocar, efetivamente, o Mas qual é o nível estrangulamento. de endividamento da Câmara neste momento? É dito que foi atingido o endividamento de zero, o pagamento das dívidas de zero, mas isto certamente não corresponde à verdade. Nem minimamente, porque os investimentos estão a ser feitos além da ponte de Cedilho, a questão do Nisatec, que é uma obra de 2.300.000, mas acho que vai ultrapassar em larga escala esse montante. Depois de um investimento que foi feito um ano antes, na casa também de largos milhares, 200 e tal ou 300 mil euros, e que foi completamente arrasado, do qual só sobraram umas cegonhas que estão penduradas numa das fachadas. Desde candeeiros, passeios, prado, tudo foi destruído para construir aquele parque Nisatec. Será que esse parque Nisatec vai acrescentar assim tanto àquilo que é a mais-valia? Será que tem previsto uma sala de exposições condigna para os artesãos de Nisa poderem expor os seus trabalhos? E Nisa tem tantos artesãos e de qualidade, inclusive na pintura e muitas outras artes, na escultura e tudo mais. Tenho sérias dúvidas. Sim. Fernanda, sobre a questão ainda da fixação de jovens e essa questão de tentar inverter o ciclo que Nisa está a atravessar, o João falava aqui nesta questão da mobilidade. Para si, é só mobilidade ou pode-se fazer mais? Não. Para mim, a mobilidade é só um dos aspectos facilitador deste desenvolvimento, não é um aspecto fundamental. Aliás, eu posso-vos dizer que eu, antes de aceitar ser candidata, eu decidi fazer uma avaliação às freguesias e fundamentalmente em Nisa. E falei com alguns jovens e, de facto, fiquei chocada com a abordagem que me fizeram, porque a maior parte dos jovens, aquilo que me dizia é: Nisa não é terra para viver. E eu costumo dizer isto, até mesmo no meu grupo de amigos, Nisa tem que ser terra para viver e não só para se ver. Porque, de facto, Nisa tem sido, nos últimos anos, uma terra para se ver. Esta questão da passagem de trânsito, do seu ponto de vista, era só... Há aspectos fundamentais nessa passagem. Por exemplo, eu posso dizer o enorme... Mas era receber mais do que viver. Sim, é receber mais do que viver. Mas, de facto, nós temos que pensar, fundamentalmente, que os acessos não vão resolver o problema de quem lá está, não é? E não é por isso que as pessoas escolhem ficar em Nisa ou não ficar em Nisa. Eu tenho acompanhado algumas famílias que o aspecto preponderante é, muitas vezes, a educação e o apoio que é dado ao desenvolvimento dessa família. Imagino. E a própria saúde, não é? E a própria saúde. Imagino, eu trabalho em Porto Alegre. Eu sou professora do Instituto Politécnico de Porto Alegre, trabalho em Porto Alegre, tenho 2 filhos, neste momento já em vida ativa, não é? Mas durante o processo de formação dos meus filhos, eu debati-me com grandes contrariedades nesse desenvolvimento. E uma delas eu já referi, que é o facto de ir para Porto Alegre, começar as aulas às 8 da manhã, o ATL abrir às 9, eu ter que arranjar serviços de apoio ao ATL para tomar conta dos meus filhos. Foi o facto de ter que recorrer ao município de Mora, quando os meus filhos atingiram os 12, 13 anos, para os colocar numa associação para não os deixar depositados o dia todo em casa. São estas as situações que as famílias se debatem diariamente. Mais do que acessos, é o facto de não se ter condições de desenvolver a família naquele contexto regional. Então, o que é que propõe na questão na questão da educação, assim é que é? Eu, em primeiro lugar, proponho o desenvolvimento de um centro intergeracional. É muito importante criar uma estrutura condigna para que os jovens, os idosos que não estão institucionalizados e as crianças possam estar, não é? Com horários adequados e com refeições gratuitas. Porque nós temos famílias a viver algumas situações preocupantes. A única alimentação condigna que têm é, de facto, nas escolas. A Câmara tem um refeitório equipado que não usa, não é? E que está na altura de lhe dar uso. E assumir essa responsabilidade de apoiar devidamente as famílias. Por outro lado, como disse, criarmos uma bolsa para os jovens em termos de estudo. Nós somos,
há vários conselhos à nossa volta que já fazem isso. Nós esquecemos que, quando se entra na faculdade, temos um valor de propinas elevadíssimo e as pessoas vivem problemas E significativos. que foram aumentadas agora. Foram aumentadas. Mas Nisa tem um problema maior, e eu direi, ao nível não dos acessos, mas até dos transportes, que não temos. Todos os alunos de Nisa que se queiram inscrever na instituição de ensino superior mais próxima de Nisa, que é o Instituto Politécnico de Porto Alegre, têm um problema grave, é que, em termos de horário, o horário diurno acaba às 20 horas e o último transporte que têm para Nisa acaba às 18 horas. Os transportes também era uma questão que Ou queria abordar seja, convosco. Sim. não há sequer a preocupação, entende, de criar uma rede de transportes que seja facilitadora, mesmo em termos de freguesias. Nós temos uma população muito idosa, abandonada, sem sequer ter essa possibilidade. Já vamos a essa questão da mobilidade interna concelhia. Sim. Deixe-me só ouvir o João também sobre esta questão da educação e perceber quais são as propostas que tem para também fazer com que os jovens, enfim, Sim, aprendam no concelho, não é? olha, a educação é um dos problemas principais e das nossas preocupações para que a formação percorra no seu caminho normal e que possamos ter bons resultados. Se não houver uma boa educação, se não houver uma boa formação, certamente as pessoas não terão os recursos e as capacidades suficientes para poder enfrentar depois o dia da manhã. A educação em Nisa houve uma transferência de competências da tutela do Poder Central para a freguesia, para a Câmara Municipal, e o que acontece é que praticamente não há relação entre uma instituição e a outra, havendo responsabilidade da parte deles. Ora, a nossa proposta é que haja essa ligação estreita e diária para que possa suprimir todas as dificuldades que possam haver. Eu passo a concretizar. Qualquer das atividades para os miúdos que estão na escola, a Câmara não disponibiliza transportes para efetuar os projetos de desporto escolar, o Ler Mais, o Parlamento dos Jovens, as saídas para os projetos da Erasmus. No entanto, a União de Freguesias é que tem colaborado e tem suprimido essas dificuldades. Eu acho que a Câmara tem recursos para isso e meios para que evitava esse tipo de situação de honorário, para onerar os custos na Junta de Freguesia. Mas nós estamos aqui para falar da Câmara e a nossa proposta é precisamente que seja a Câmara a suportar todas e disponibilizar-se e ir mais além. Porque não nos podemos esquecer que a formação é essencial. E em Nisa existia uma escola profissional e que formava determinadas pessoas, chegou a ter mais de 120 alunos, e que, por vontade de alguém, entregou os alunos a um concelho vizinho. Esta escola, essa formação, permitia certamente a muitos... Essa escola encerrou? Encerrou, Qual certamente. foi a justificação para A justificação a Câmara é que a pode dar, inclusive. Não, mas qual foi a justificação que foi dada na altura para esse encerramento? Visto que os Tinha a ver senhores com a gestão financeira e acho que a nível da direção, porque Ou seja, certamente... para ver se eu entendo, foi dito de alguma forma que era insustentável financeiramente? As atitudes depois foram, porque houve uma postura da Câmara, houve uma deliberação no apoio à própria escola, que depois não cumpriu e veio a desenrolar-se toda a situação agora no Tribunal e estamos sem escola e sem alunos. Eu acho que isto era uma mais-valia, a escola, os alunos, e até porque todos, se calhar 90% das pessoas que estavam envolvidas nessa escola hoje são funcionários da Câmara Municipal. Essa escola tinha quantos alunos? Mais de 120. E quantas vagas tinha normalmente? Recordas? Olha, isso não posso, porque não acompanhei na altura, mas eram muitas e era uma mais-valia, seja para a educação, seja para o Para fazer essas desenvolvimento questões, local. porque podia haver aquela questão de haver muitas vagas e poucos interessados e é poder haver aqui verdade, um problema... não aconteceu isso, porque até uma das áreas onde se fazia a formação tinha a ver com o termalismo, que era um dos fatores, é a aposta principal do município, naquela altura. E há quanto tempo é que a escola está fechada? Estamos a falar, se calhar, há 10, 12, por aí, praticamente desde o início do mandato da Sra. Presidente na Câmara Municipal. Fernanda?
Esta escola era importante. Mas eu só queria referir a questão da educação. Foi referido o apoio do cheque à natalidade. É manifestamente pouco para que as pessoas possam fixar e os pais possam ter esse apoio. Qual é o valor desse cheque à natalidade? Que a Câmara O dá? primeiro é de 500 euros e o segundo filho, 750. Depois morreu. Há um prémio para os alunos que até nem existe em consonância entre a escola Mas e a própria... é um valor de uma vez só. Precisamente, de uma vez só. E até nem ao terceiro filho está previsto no regulamento. Daí que é uma das situações que podia ser muito bem alterada. Premiar, no fundo, aquele apoio aos miúdos quando vão para a universidade, porque não é só as propinas, é o alojamento, é tudo mais. E que, certamente, as famílias são carentes de meios financeiros, por vezes, para poder colocar os filhos a estudar fora. Eu consegui, mas só tive um filho. Se há condições económicas para nós podermos ter filhos e para nós podermos criar, certamente a coisa funcionava de outra forma. Daí que eu sempre estive esses anos todos ao longo no trabalho autárquico, precisamente para, convicto, conseguir minimizar esses problemas junto da população. Fernanda, relativamente a esta questão da escola, ainda por cima dizia-me que era professora universitária, portanto sabe obviamente a importância desse ensino, neste caso não estamos a falar de ensino universitário, mas ensino profissional, como muitas vezes é uma solução para muitos jovens, muitos dos quais até às vezes em situações complicadas da vida, vamos dizer assim. Gostava de voltar a ver essa escola reaberta? Há condições para isso? Para já não, mas é possível potenciá-las. Mas para já não, porquê, Fernanda? Deixe-me só fazer aqui um parêntese. De facto, NISA precisa de uma valorização e nós, em termos de programa, temos uma das medidas é a criação de um centro de valorização de produtos endógenos, porque é muito importante continuar a passar os saberes da nossa cultura, da nossa tradição, para a população e porque, de facto... E porque NISA não é só o queijo, não é? Sim, o queijo, os enchidos, os bordados, a olaria. Nós, neste momento, sentimos a necessidade de colocar os nossos jovens a aprender as nossas raízes, as nossas tradições. E nesse sentido, é muito importante. Agora, eu reconheço que o desenvolvimento de uma nova escola não acontece de um dia para o outro, não é fácil, mas em todo caso é fundamental começarmos gradualmente a fazer o levantamento de quais são as nossas necessidades, o que é que podemos trabalhar em termos regionais e o que é que os nossos jovens querem. Porque, como disse há pouco, a partir do momento em que a população decresce, também começamos a ter poucos jovens para estudar. Para estudar, claro. Percebe? Mas há pouco a Fernanda dizia que não havia condições para já para essa reabertura. Porquê? A ideia que eu tenho é que, de facto, ao nível termal, como disse, as nossas formações, ao nível da escola profissional, estavam muito ligadas com a necessidade de desenvolver o nosso tecido empresarial. E, em particular, algumas das organizações ligadas à autarquia, no caso da Ternisa, que era a empresa que geria o espaço termal e estava aberto todo o ano, e que, de facto, conseguiam encaixar estas formações e dar-lhes um aporte, porque, em termos profissionais, tem que haver um aporte diferente, não é? Neste momento as estruturas não estão a funcionar dessa maneira, as termas estão abertas metade do ano, nem metade do ano. Quer dizer, e o que nós sentimos é que os jovens, a perspectiva deles é sair dali, em termos mesmo de formação, acabamos... Então, compreendeu um encerramento na altura? Não compreendi na altura, até porque eu acho que o encerramento foi tumultuoso, não foi um encerramento natural. Uma coisa é um encerramento natural de uma estrutura porque não tem público, porque não tem procura. Ali não aconteceu isso, houve turmas que tiveram que depois ser encaixadas em outras estruturas de ensino e foi um encerramento tumultuoso. Mas eu vou aqui só clarificar uma coisa, porque na altura, eu não disse isto, eu fui candidata à Câmara pela primeira vez em 2009 e fui vereadora durante o período de 2009 a 2013, foi a minha primeira e única experiência política. E neste momento, quando me convidaram para avançar novamente, eu fiz ali uma reflexão do o que é que tu consegues valorizar. E olhei
como disse, para o Conselho e percebi que as pessoas não podem só desenvolver atividades políticas com a cabeça, têm que sentir o povo, têm que envolver-se com a população e perceber as necessidades da população. Proximidade. Tem que haver essa proximidade, porque eu posso achar muito bonito abrir uma escola, mas se a população pessoas para lá... não vale a pena, não é? O que é que acontece? Isto só para fazer aqui uma ponte nesta situação. De facto, em termos de gestão daquela escola, houve alguns problemas. As coisas não estavam bem, não correram bem, e durante o período em que eu fiz parte do Executivo, nós tivemos a oportunidade até de reunir com a escola. Na altura, dirigia a escola o atual vice-presidente da Câmara e candidato pelo Partido Socialista, e foi a pessoa que veio a fechar a escola, não é? Eu recordo-me nessa reunião, nós tentamos, enquanto autarquia, fazer uma avaliação dos custos, das receitas, para poder permitir a continuidade de funcionamento dessa escola. Havia que emagrecer algumas despesas, nomeadamente os salários dos seus dirigentes. Certo. Bom, uma das medidas que na altura foi tomada pelo Executivo, da qual a atual Presidente era também vereadora, e por isso, eu às vezes não posso concordar com algumas posições, porque se nós fomos vereadores, nós fizemos um trabalho. A responsabilidade do fim desse trabalho não é só da Presidente que lá estava, é de todo o Executivo. E eu considero que na política não vale tudo. Nós devemos assumir as nossas responsabilidades. Nós, nesse período, tivemos algumas posições governamentais que condicionaram a atuação do Executivo, nomeadamente a posição de reduzir o prazo de pagamento aos fornecedores para os 90 dias e criar uma disciplina orçamental diferente em todo o país, que eu considero muito positiva, mas de facto foi preciso alterar o padrão de funcionamento. Isto não acontece de um dia para o outro. Se o quisermos fazer, paramos, mesmo na nossa própria casa. Nesse mandato, me está a falar de 2009 a 2013. 2013, atravessámos um período complicado. Muito complicado. E todos tivemos que apertar cinto, não é? E nesse contexto a própria escola foi chamada a apertar o cinto. A autarquia, na altura, tinha o projeto para a construção do centro escolar, ocupou 2 edifícios dessa escola que não estavam a ser devidamente aproveitados e eram desnecessários, e comprometeu-se a pagar uma verba pela tomada dessa propriedade, não é? Na altura, a atual Presidente era vereadora, comigo, e votou a favor dessa posição, quer dizer, era para a escola como para qualquer entidade, não é? Nós, quando tomamos quando tomamos conta de algo que é de alguém para usarmos em função da causa pública, temos que compensar esse alguém. Bom, o que é que veio a acontecer? E para que concluir, Fernanda, para depois mudarmos de tema, por favor. Deixe-me só dizer isto. E que precipitou o fecho da escola é que a atual Presidente não veio a pagar a verba que tinha sido deliberada e que poderia resolver os problemas da escola. Eu não falo mais sobre a escola. Concordo perfeitamente. João Malpique, num outro tema que tem a ver com a mobilidade interna, a Fernanda já há pouco já levantou um bocadinho o véu sobre isso, o próprio João também tocou nessa questão há pouco a falar das estradas e dos itinerários complementares que eu gostava que avançassem. Isso não depende, como sabemos, da Câmara Municipal, mas depende também das infraestruturas de Portugal, logo do Governo Central. Mas o que é que está disposto a fazer, por exemplo, na mobilidade interfreguesias, na mobilidade intraconcelhia e naquela questão do transporte, por exemplo, que a Fernanda dava o exemplo de que as aulas acabam às 8 da noite, o último transporte era às 18, 18 horas. Às 6 da tarde. A nossa intervenção é sempre no sentido de melhorar essa oferta. Como é que vai fazer isso? O contacto e falar com quem tem os transportes, seja com a CIMA, seja com a Rodoviária do Alentejo, certamente para resolver essa questão. Mas a Câmara também tem vários autocarros que pode minimizar tudo isso. Nós fazemos isso na freguesia atualmente, mas a postura é fazê-lo também na própria Câmara e todo o Conselho, porque são localidades com muito pouca gente. Por vezes nós percebemos que pode não ser rentável a mobilização, quer dizer, a deslocação e a criação desses circuitos, mas não é por isso que se deixam de fazer, porque aquelas pessoas merecem todas as mesmas condições que o resto do Conselho tem, especialmente as da sede do Conselho. A Câmara disponibiliza
praticamente obriga as pessoas todas a inscreverem-se na Universidade Sénior para terem direito às atividades, seja na piscina, seja na ginástica ou no ginásio, agora que recentemente foi inaugurado, seja no ensino da música ou do teatro, e depois disponibiliza um dia por semana a vinda das pessoas das freguesias para Nisa. Mas o espaço de tempo é tão curto que não dá para fazer outra coisa senão esta atividade específica que vem para a Universidade Sénior. Este período, e aproveitando a deslocação, certamente podia ser rentabilizado para as pessoas irem, inclusive, ao médico, às compras, fazerem aquilo que efetivamente tinham necessidade na sede de concelho, que é onde estão localizados todos os serviços. Vamos ser concretos. Qual é a sua proposta para mudar isso? O que é que propõe? Conversar com as entidades e se não os houver, pagar, financiar essa mobilidade, essa existência destes transportes, porque não saem assim tão caros. Se alugam um autocarro para trazer pessoas para um festival ou para o Nisa em Festa, à rodoviária nacional, também certamente todas as pessoas, e a festa só se realiza 4 dias no ano e consome, nos orçamentos anteriores, seriam 5% ou coisa do género. Mas, a ver, neste agora não, porque todas as cabimentações foram inflacionadas para permitir fazer tudo agora neste último ano de mandato. Mas, como digo, se alugam um autocarro para fazer o transporte das pessoas para Nisa durante a festa, certamente também podiam alugar ou comparticipar para poder minimizar os custos às pessoas e a deslocação e a criação destes circuitos alternativos para assegurar a vinda das pessoas entre as localidades, seja no Concelho de Nisa, seja para Porto Alegre ou Castelo Branco. Então, vamos ouvir fazendo a ligação de que Porto Alegre ou Castelo Branco certamente estavam perto de todas as outras localidades. Vamos ouvir as propostas da Fernanda Policarpo para essa questão dos transportes. O que é que propõe, Fernanda? Como é que se pode reduzir esta dificuldade? Em primeiro lugar, em articulação com as freguesias, nós vamos desenvolver uma aplicação. Eu posso dizer que o nosso programa assenta no desenvolvimento de várias aplicações, nomeadamente no sentido de facilitar a operacionalidade dos municípios com a autarquia. Fernanda, deixa-me só colocar-lhe esta questão, uma vez que me está a falar... É mesmo para acessos. Pronto, exato, mas uma vez que me está a falar em aplicações que os municípios vão usar. Que vão usar, neste caso... Mas há aqui uma questão, quer dizer, que estamos a falar de uma população envelhecida, não é? As freguesias vão usar, ou seja, nós vamos ter uma base em todas as freguesias e vamos colocar um minibus, um mini autocarro a circular entre as freguesias. O que é que vamos fazer para... Fernanda, quem é que vai usar essas aplicações? O Presidente da Junta de Freguesia? Não, os técnicos da Junta de Freguesia? Pode ser os técnicos, o Presidente, não é? Nas nossas freguesias, ele muitas vezes está em part-time e não está o dia todo. Serão os técnicos que irão ajudar a população no uso e... Então, mas isso significa que, ou seja, só para termos aqui uma ideia clara, alguém que esteja a ver na sua casa, enfim... para ter acesso a essa aplicação, terá que se dirigir à sede da Junta de Freguesia? Não pode ter essa aplicação no seu telemóvel. Pois, mas o problema que eu estou aqui a colocar-lhe é que... como muita da nossa população é idosa, exato, e nós, preocupados com essa possibilidade, vamos, de facto, permitir às juntas de freguesia, às pessoas que trabalham nas juntas, que possam fazer o controle do tráfego entre as freguesias. Nós vamos colocar um minibus, aliás, eu até vou fazer aqui um parêntese, não é? A Câmara Municipal de Nisa este verão comprou um comboio turístico que veio de Itália a um preço de quase 300 mil euros, ou mais, pronto, não interessa, mas isto saída. E penso que o minibus entre as freguesias é fundamental. Claro que com horários será específicos... mais barato que 300 mil euros. Será mais barato. E isso é determinante, mais querendo nós, em termos de autarquia, fazer o encaminhamento, nomeadamente das pessoas que estão em lares, para as nossas termas e poder essas pessoas usufruir também desse serviço, é fundamental este transporte regular. Relativamente aos nossos jovens, e respondendo à questão, na nossa bolsa, ou melhor, nós equacionamos uma bolsa para apoio à formação
mas nessa bolsa também estará uma verba para apoio aos transportes, nomeadamente tentando avaliar as situações dos concelhos limítrofes. Porquê? Porque da mesma forma que vamos pôr um minibus entre as freguesias, também o vamos colocar a fazer Porto Alegre e Castelo Branco. É assim, eu vivenciei e percebi várias situações de famílias que se juntavam e rotativamente assumiam semana a semana o transporte dos estudantes até Porto Alegre. Ficavam a noite toda para trazer às 10 da noite, depois das aulas da noite, os estudantes que estavam ali. O que é que aconteceu em muitos destes casos? Acabaram por desistir. Porque é um esforço físico, um esforço financeiro muito grande para as famílias. Não compensa. Mas eu também entendo que, por vezes, alugar um quarto em Porto Alegre ou em Castelo Branco é uma alternativa demasiado pesada. Tenho ainda 2 temas que quero abordar convosco antes de terminarmos, já só temos mais 10 minutinhos, portanto apelo ao vosso poder de síntese, porque um tem a ver com a habitação e o outro tem a ver com a questão da recolha de resíduos, porque houve vários avisos, João, para não se fazer a recolha em feriados, por exemplo, em abril e maio deste ano isso aconteceu, e também com pedidos aos moradores para evitarem colocar sacos e encher contentores. Isso aconteceu em Nisa. Portanto, sobre esta matéria, num minuto, o que é que se compromete a fazer para mudar este cenário das pessoas nem poderem estarem a pedir às pessoas para não porem o lixo no lixo, não é? Olha, eu acho a situação caricata quase, não é? Porque se nós pagamos na fatura da água às águas do Alto Alentejo, que depois é transferida para a Câmara o valor correspondente à recolha dos resíduos sólidos ou dos outros resíduos, certamente a entidade é que tem que resolver o assunto. Isto não... Pode haver a preocupação da autarquia para não dar uma má imagem em questão da saúde pública, da exposição dos lixos e em contato com os animais e com os habitantes, mas certamente a situação, reforçando, se acontece em várias alturas do ano, aí também poderia ter acontecido certamente o aluguer de mais um carro de recolha dos resíduos. Então o que é que se compromete a fazer? Mas a situação, se a empresa ainda hoje assume a fazer a lavagem de alguns contentores no nosso concelho, certamente, em vez de fazer 2 recolhas, podem fazer 3 ou 4. É só uma questão de números. E se pagamos tanto e todos se queixamos da fatura da água e todos os outros custos que estão anexos ou que acabam por ser reflexo do consumo da água, depois pagamos... Portanto, vai reunir com a empresa e tentar certamente perceber. Muito bem. Fernanda, muito concretamente também, num minuto, por favor, o que é que propõe para mudar este cenário? Reforçar as equipas. Através do orçamento camarário? Sim. Reforçar as equipas e as viaturas de recolha. Aliás, eu considero que estas equipas estão no mínimo. Na verdade, nós temos tido alguma dificuldade em incrementar essas equipas, mas também têm que ser valorizadas e têm que ser ouvidas. Muitas vezes estes trabalhadores são secundarizados. E, de facto, há que avaliar também os protocolos com as juntas, nomeadamente na perspectiva da limpeza das próprias freguesias. Houve algumas tarefas que foram tiradas às juntas, sim, até para não haver transferência de verbas. Uma desigualdade entre as várias freguesias, porque não pode aquilo acontecer. que diz a transferência de competências do Orçamento do Estado para a Câmara, também existe a transferência do Orçamento Municipal para as freguesias. Isso tem que ser respeitado. A lei prevê e indica isto mesmo. A nós atribuir-nos só limpeza na localidade de Pé da Serra e Vinagra, para ainda termos os custos da deslocação para aquelas zonas. Enquanto porque a universalidade é obrigatória na transferência dessas competências. Sim. E nós sempre a fizemos, sempre a asseguramos com qualidade e com máxima responsabilidade. Nisa foi pioneira... Tem de terminar, por favor, Sim, João. sim. Nisa foi pioneira na transferência de competências e existiu sempre um protocolo para a transferência de competências da Câmara para as juntas de freguesia. Isto é essencial para que as coisas possam correr, porque ninguém melhor que as juntas de freguesia para estarem junto da população e dar resposta inclusive àquilo
que a doutora Fernanda estava a indicar. Vamos à habitação, já só temos mais 5 minutos, portanto, perguntas muito concretas e respostas muito concretas. A Fernanda defende a reabilitação do património municipal e a criação de arrendamento a custos controlados para jovens e também para trabalhadores essenciais. Uma coisa é o que se defende, outra coisa é aquilo que se consegue fazer. Portanto, como é que vai conseguir fazer isto? Nós vamos desenvolver um fundo municipal para a reabilitação de edifícios, de casas de volutas, e o objetivo é, de facto, também criar o apoio à renda, nomeadamente aos jovens até aos 40 anos. É muito importante em todo o centro histórico, não só da Vila de Nisa, como de todas as freguesias, nós temos casas de volutas que de facto até... Vai considerar um jovem até aos 40 anos, é isso? Nesse apoio? Sim, eu passei dos 35 para os 40 e acho que a Nisa tem que ser assim, até porque cada vez mais tarde eles saem de casa dos pais. E o objetivo é de facto tentar utilizar essas casas que são adquiridas a um custo muito baixo, mas que em termos de reabilitação são complicadas para alguém que é jovem. Mais, vamos olhar para o licenciamento, nomeadamente o licenciamento para a reabilitação. Vamos isentar para os jovens até aos 40 anos. Porquê? Eu estou a caminho dos 33. Se for para a frente, posso pensar em mudar de ideias, que isto em Lisboa não está fácil. Está muito difícil lá. Certo. Mas é fundamental, porque de facto, eu há bem pouco tempo fui abordada por uma jovem abaixo dos 40 anos, que me dizia que a Câmara lhe cobrou por licenciar, em primeira licença, um valor significativo para uma casa, para ser reabilitada em uma casa até pequena, e depois, 6 meses depois, voltou a cobrar-lhe nova licença. Isto não pode acontecer, porque uma reabilitação, uma construção em 6 meses nova já é difícil, uma reabilitação ainda é pior. Tem metas, números sobre isso? Tenho. Então? Tenho. Eu gostaria muito de nós conseguirmos, pelo menos, afetar 30 habitações. Para os primeiros 4 anos? Nos próximos 4 anos, nos próximos 2 anos, 30 habitações. E financiamento? Aliás, antes de financiamento, qual o valor para esse bolo total? Isso ainda não fizemos o levantamento. Financiamento, será recorrer àquela linha de 1.300 milhões do Governo? Vamos recorrer, sim. Muito bem. João, muito concretamente também, que já me está aqui a tentar quebrar aqui o tempo do debate, mas eu vou tendo paciência consigo. Não, estou a brincar. Diga-me lá, propostas para a habitação. Olha, a habitação, existe uma estratégia no papel, existe uma estratégia local para a habitação. Tem 1 minuto. Ok. Foi construído, ou melhor, está a ser construída a recuperação da Casa do Isaac e 2 ou 3 moradias no centro histórico. Manifestamente curto. Onde é que estão as respostas? Até agora, se existe essa estratégia... Mas isso é o que está a acontecer. O que eu quero ouvir da sua parte é o que vai fazer. A minha proposta... Sim, final de mandato, precisamente. Mesmo a queimar os timings. Aliás, saiu do papel no final do mandato e vai acabar o mandato sem estar tudo concluído. Sim, certamente. A nossa estratégia... Porque diz habitação pública com cooperativas e quer aumentar os fogos municipais com rendas justas. Como é que vai fazer isso? E já só tem 30 segundos. Sim. Não é fácil em 30 segundos concretizar tudo isso. Vai conseguir, só aí já queimou 10. Ok, estamos a brincar. A nossa estratégia é precisamente apoiar, facultar projetos, isentar taxas e beneficiar um apoio e criar também formas para poder receber todos esses resíduos que há bocadinho estava a falar numa zona que possa ser tratadas, porque existem pontos de reciclagem a 50 km e isso é muito difícil para os empreiteiros e para quem constrói. É mais um custo que fica e certamente criando essa infraestrutura ia resolver muitos problemas. Mas as pessoas precisam de casas. Existem pessoas que foram quase obrigadas a largar as casas que tinham no centro histórico porque foram-lhes dados prazos para fazer reabilitações e as pessoas não conseguiram. Então, a Câmara que faça, e nós vamos fazê-lo. Recuperar, revitalizar todo o património. Mas há uma situação muito concreta, a questão do PDM. O PDM, já há pouco disse que tem que rever o PDM, que não é revisto desde 2010. O PGU, o Plano Geral de Urbanização, aportou de tal forma que não permite nem novas urbanizações, nem uma pequena habitação. Portanto, uma das suas medidas é rever o Plano Diretor Municipal. Muito bem. Última pergunta que é igual para os dois. Fernanda, primeira medida concreta, visível, que vai tomar assim que for eleita Presidente da Câmara Municipal de Nisa. A
primeira medida concreta para a população será fundamentalmente a alteração, eu direi, da alteração da forma de tratamento do município para com todos os cidadãos. Ok? Nomeadamente, diligenciar junto da população a recolha e a aferição das suas necessidades, das suas carências. Portanto, receber a população. Sim, Muito receber bem. a população. João Malpique, Não tem primeira bem que muitos medida. prometem. Primeira é tomar posse. E depois, então, a seguir, Pois, mas isso não é uma medidas. medida, isso é uma medida. Isso será uma obrigação por lei, é digo uma eu. obrigação. É assim. Eu já tomei algumas vezes. Mas, oxalá que continue a fazer. Então pronto, é chegar lá, assinar o papel Exatamente. e vamos embora. E depois de assinar o Vamos papel... embora, não. Então, ainda agora chegámos. Exato. Então e depois de assinar o papel? Não. A nossa postura é a mesma. É ouvir, sentir as pessoas, quais são as suas necessidades Ó e João, minimizar já os me problemas. ultrapassou o tempo. Diga-me lá a primeira medida concreta que vai tomar, se for eleito Presidente da Câmara Municipal de Nisa. A primeira medida que eu vou tomar é estar a ouvir as pessoas e trabalhar para elas. Sempre. Para todas, sem discriminação. Valorizar os funcionários da Câmara e depois, então... Portanto, vai chamar também os municípios, como a Fernanda sim, dizia. os municípios. É a primeira medida Sim, que vai sim. tomar. É, precisamente. Concreta é essa. Sim, Muito sim, bem, está fechado. Obrigado aos dois por terem aceitado ok. o nosso convite. Foi mais um debate, neste caso, do Conselho de Nisa. Até ao dia 12 de outubro vamos continuar a acompanhar tudo aquilo que se passa nos conselhos do nosso país, nomeadamente através destes debates para as eleições autárquicas. Fique connosco, estamos a contar Portugal.